Vamos então, em nome de Jesus, dar início a essa escola bíblica online, escola bíblica live, né? Antes era online, agora é live. Lição de número 2, Deus veio aqui, tá? O texto base na lição tá assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco, tá? Traduzido Deus conosco. Na minha Bíblia aqui, NAA, eu vou ler aqui também, só para nós. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Por isso, o título da lição geral, a série de lição, Deus conosco. Então, nós vamos trabalhar aqui. Deus veio aqui, né? Deus veio aqui. Qual que é o objetivo dessa lição, né? Vamos sair um pouquinho daquela parte de mensagem, como se fosse uma mensagem. Aqui vai ser um estudo, talvez vou tentar me descontrair um pouco aqui, né? Para não ficar tão... E ser rápido também para os irmãos. Aí, o objetivo. Nós vamos analisar os eventos relacionados ao nascimento de Jesus. Então, na semana passada nós vimos a questão de Mateus, né? Quem era Mateus, o que ele tentou fazer com o livro, o que ele queria, né? Qual o objetivo dele escrever o livro de Mateus. Mateus fazer o evangelho, narrar a vida de Jesus. Hoje nós vamos analisar os eventos dentro do livro de Mateus, principalmente, eventos relacionados ao nascimento de Jesus. E reconhecer ele nas Escrituras, reconhecer Cristo nas Escrituras para adorá-lo com reverência. Então nós vamos primeiro buscar dentro das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, Cristo, né? As profecias e o cumprimento das profecias referente ao nascimento de Jesus. A partir do momento do nosso conhecimento, nós temos esse conhecimento de quem é Jesus, que as profecias que se cumpriram na vida dele, que ele realmente é o Messias. Vimos lá na lição passada que Mateus procurava, através, explicar as profecias do Antigo Testamento, as profecias relacionadas ao Messias, e aplicá-las à pessoa de Jesus Cristo. Então, esse é o nosso objetivo. A lição é dividida em algumas partes. Tem duas partes principais. Primeiro é de olho no texto, né? Que é a primeira parte do objetivo, reconhecer Jesus nas Escrituras. Dentro desse reconhecimento, nós temos o nascimento do rei, nós vamos falar sobre o nascimento do rei, a reverência que nós devemos ter para com o rei, ou a reverência que aquelas pessoas realmente fizeram perante Jesus, no seu nascimento, e a perseguição ao rei. Tá? Então, Mateus quer narrar o quê? Qual é o objetivo de Mateus aqui? A gloriosa e intensa chegada de Deus que veio morar conosco. É interessante que, às vezes, parece que essa palavra Deus conosco, morar conosco, parece tão comum, mas no Antigo Testamento, quando se fala lá desde o deserto, quando se fez o tabernáculo, né? Tem até um teólogo que fala assim, o Deus que tabernaculava. Tabernáculo, a palavra tabernáculo, no original, no seu sentido primeiro, né? É moradia. Então, quando Deus mandava o povo de Israel fazer um tabernáculo, era uma moradia. A moradia de quem? De Deus. O lugar, a morada de Deus. Tá? Então, Deus morava de maneira espiritual, mas a partir de Jesus foi Deus encarnado, né? Jesus é Deus encarnado morando conosco, né? Então nós vamos estar trabalhando essas questões aí. Paulo aos Gálatas fala assim que, Gálatas 4:4, que a esperança chegou, porque fala assim, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Lá em Gálatas 4:4. Vou pegar aqui só para passar para os irmãos aqui. Ó. Diz assim, ó. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei, né? Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mas aí, o foco aqui é a encarnação de Deus em Jesus Cristo. A chegada de Deus em Jesus Cristo, tá? Então, como se deu isso? Mateus vai trabalhar de uma maneira assim, apresentando o texto da profecia no Antigo Testamento e o seu cumprimento. Porque todas as vezes que ele vai fazer um relato de Jesus, o que Mateus costuma fazer? Ele costuma fundamentar essa verdade. Ele simplesmente não fala, ele é o Messias, ele fez isso, ele é aquilo. Então ele chega lá, pega o que está acontecendo com Jesus, o que aconteceu com Jesus, ele vai fazer o relato, mas ele vai lá buscar uma profecia do Antigo Testamento e fala, está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Que está lá no Antigo Testamento? Está acontecendo agora com Jesus. É isso que ele vai falar. Então, a primeira parte nós vamos falar sobre a questão 1, né? Seria assim, as duas razões que tornaram o nascimento de Jesus especial. Quais são as duas razões que tornam esse nascimento de Jesus especial? Duas coisas nós temos que trabalhar aqui, tá? Segundo Mateus 1, 18 ao 28, tá? 1, 18 ao 28, não, 23, tá bom, irmãos? Vamos lá. Do verso 18 ao verso 23. É assim, ó. O nascimento de Jesus. Estarei lendo literalmente o livro de Mateus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ela refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Ora, tudo isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta Isaías. Aí ele cita aqui o profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Tá? Os irmãos estão me ouvindo bem? Como é que está aí o som? Para mim tentar dar uma ajeitadinha aqui. Tá bom, irmãos? Tá baixo. Deixa eu tentar aqui, ó. Amanda falou que é mais quando você se afasta da câmera. Tá alto aí? Tá. Total? Só dando uma ajeitadinha. Então, como é lição, né? Então, vou tentar chegar mais perto. É que eu não posso chegar muito perto. Bater a mão aqui na mesa e... Tá? Vamos lá. Então, para responder essas questões. Quais as duas razões que tornaram o nascimento de Jesus especial? Dentro do texto aqui, tem duas coisas que tornam o nascimento de Jesus especial. Primeiro, a primeira razão que tornou o nascimento de Jesus particularmente glorioso, especial, foi a sua concepção sobrenatural. Concepção sobrenatural, né? Aqui está na lição. Quem está com a lição? A página 16, tá? Vamos lá. Diz o texto que Maria achou-se grávida, ainda virgem, por intervenção do Espírito Santo.
Lá isso que diz no verso 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, o finalzinho diz assim, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Concepção sobrenatural. Existe nas mitologias algo parecido, mas nenhum histórico. O único nascimento sobrenatural histórico foi o nascimento de Jesus. Então, isso é a primeira coisa. A outra razão que torna o nascimento de Jesus especial, de maneira assim, tremenda, é a causa. Por que Jesus nasceu? Por que Deus se encarnou? Por quê? Por que Jesus veio? Porque a missão dele, a missão redentora, não foi simplesmente Deus vir, né? Não foi simplesmente Deus chegar aqui, Deus, vou me encarnar, vou me tornar homem, mas Deus só fez isso porque tinha um objetivo. Qual que era o objetivo? Um objetivo redentor, né? A missão de Jesus era redentora. A missão de Jesus era para redimir a humanidade. O que é essas palavras que estão se perdendo hoje? O que é redimir? Resgatar, salvar, tirar dos laços do pecado. Primeiramente, Deus não veio aqui para nos tornar felizes nesse mundo, né? Nos dar riqueza, nos dar abundância de bens. A missão de Jesus aqui era salvar a humanidade, resgatar a humanidade do pecado. Tá? Por isso que, e podemos dizer assim, das suas próprias mazelas, das suas próprias formas de agir. Porque o anjo, quando José queria fugir, né? José é um homem justo, ali ia se casar com Maria, como ela contou para ele, ele falou, e agora? O que ele fez? Ele, vou sair de fininho, vou viajar para longe, mas veio um anjo, e assim como o anjo tinha se revelado a Maria, esse anjo também chega e fala em sonho com José. Enquanto com Maria foi presencial, com José foi em sonho, né? Aí o que acontece? O anjo fala para José assim, ó, no verso 20. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa. Não tenha medo. Porque veio aquela dúvida, né? Mas não tenha medo. Essa é a primeira parte. Agora, o importante é que nós tratamos aqui. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Falou, é do Espírito Santo. Aqui ele está referente à primeira coisa especial do nascimento de Jesus. Mas aí chega aqui, ó. E ela dará à luz a um filho e você porá o nome dele de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ó, Deus veio salvar o povo dos seus pecados. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Porque é os nossos pecados que nos afastam de Deus, é os nossos pecados que nos tornam terríveis. É os nossos pecados, as nossas próprias ações más, que nos tornam infelizes, tristes, afastados de Deus. E ele diz aqui, olha, tudo isso aconteceu para que for dito, mas qual que é as duas razões especiais? Concepção sobrenatural. O que foi Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. A segunda razão é que ele veio para salvar o povo dos seus pecados, tá? É que eu falei lá no início, irmãos, ó. Quando Mateus vai relatar, ele sempre cita as Escrituras. Quando ele fala assim, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele fala, ó, isso que está acontecendo aqui, ó, é o que Mateus, ou que Isaías, né? Mateus citando, o que Isaías falou lá no passado. Isaías 7,14. Diz assim,
Portanto, o Senhor mesmo dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Muitos anos, né? Podemos se dizer, acho que mais de 500 anos antes, Deus já fala assim, vai nascer o Deus conosco. Vai nascer aquele que vai salvar o povo, né? Isaías 9 vai falar também assim, na outra questão lá da missão dele, o cetro, né? A justiça, a salvação em Jesus. Dentro dessa questão ainda aqui, que eu só para tentar responder um pouquinho mais, da questão 2, o que a profecia de Isaías 7,14 nos ensina sobre Jesus? O que ela nos ensina? Como eu falei, a missão de Jesus é nos salvar de nossos próprios pecados. E a profecia de Isaías que se cumpre aqui diz assim, Deus conosco. Deus conosco. Aí você pode pensar, Jesus, Emanuel, Deus conosco. Mas Jesus veio, viveu 30 e poucos anos aqui com as pessoas, né? O Deus encarnado. Ele morreu e subiu aos céus. O Deus conosco foi embora. Como eu falei, no Antigo Testamento, o tabernáculo, né? O tabernáculo, a palavra tabernáculo que é moradia. Eu era criança, a gente sempre a palavra tabernáculo, na nossa concepção hoje, né? Está ligado a templo, né? A lugar de adoração. Mas a palavra tabernáculo ou tenda, né? Tenda da congregação, tenda, Deus tirou isso da palavra moradia. Moradia, quer dizer, dentro do povo Israel, todas as cabanas, as tendas, né? Os tabernáculos, as moradias das pessoas ali, existia uma casa, uma tenda maior, um tabernáculo maior, que era o lugar onde Deus habitava com eles. Mas simplesmente Deus também ali, no decorrer da história de Israel, Deus sempre havia a profecia que iria um momento que não teria mais esse tabernáculo. Depois fizeram o templo, né? Que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, que Deus habitaria em nós. E quando Jesus falou, morre, né? Ressuscita, ele vai para o céu, ele faz uma promessa em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é o que nos ensina. O Deus conosco ainda está conosco. Na pessoa do Espírito Santo. Na pessoa do Espírito Santo, Deus está conosco. Eu não sei se é Lucas, né? Ou sem Atos, diz que Jesus, depois de ascenso aos céus, cooperava com eles. Cooperava com os discípulos, com os apóstolos, na pregação do Evangelho. Tá? Então, ele nos ensina que Jesus veio, encarnou, viveu conosco, mas ele continua conosco. O Deus continua conosco, através da pessoa do Espírito Santo. Tá bom, irmãos? A outra parte que nós devemos tratar aqui, a questão da reverência. Reverência ao rei. Mateus nos informa que Jesus nasceu em Belém, nos dias em que o violento e astuto rei Herodes governava a Judéia. E quem é que veio visitar Jesus do Oriente? Os magos. Os magos do Oriente, guiados por uma estrela, procuravam pelo rei dos judeus. Não sabemos quais são os materiais que eles estudavam, mas eles sabiam que nasceu alguém, ou estava para nascer alguém especial. Alguém especial, alguém que iria transformar o mundo. Eles não tinham mais informações. Então, mas eles foram guiados pela estrela e chegaram aonde? Jerusalém, capital de Israel, capital dos judeus. E lá eles eles começaram a perguntar para as pessoas onde nasceria o rei. É o que diz aqui eu vou ler o capítulo 2 aqui. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam,
onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Ele começava a perguntar. E esse rei Herodes, né? Daqui a pouco nós vamos falar da pessoa dele, muito cruel. Nós vamos falar um pouquinho mais da história dele. Os irmãos vão ver como ele era cruel, como ele agiu com crueldade na questão do nascimento de Jesus. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Cidade pequena, era a capital, mas em relação a nossas cidades hoje, irmãos, eram cidades pequenas. Tinha ali talvez 20 mil moradores, 50 mil, mas chegava alguém diferente ali, todo mundo ficava sabendo. Então o rei Herodes ficou alarmado com eles, né? E com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntar onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam, em Belém da Judéia. Porque assim está escrito por meio do profeta. Que profeta? Profeta Miqueias, né? Profeta Miqueias. Miqueias, deixa eu achar aqui para os irmãos. Miqueias 5, 2. Então, lembra que lá, era assim, era quem? Os principais sacerdotes e escribas, os teólogos da época, né? os especialistas em religião, os especialistas nas profecias. Eles sabiam, só que eles não se preocupavam quando, né? Hoje, com essa pandemia, não dá para não falar sobre isso. As pessoas estão falando sobre a segunda vinda de Cristo. E aí, será que isto é a segunda vinda de Cristo? Será que os sinais estão acontecendo? Hoje todo mundo é especialista em tudo, né? Hoje não tem mais só as pessoas que entendem Bíblia, mas todo mundo quer dar um pitaco, né? Mas, aqui, citando o profeta Miqueias, ele fala, e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos e desde a eternidade. O Messias, o Cristo encarnado. Aqui, e você, Belém de Judá, de modo nenhum é menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia, que apacentará o meu povo Israel. Ele não citou totalmente o texto, mas depois que nós vamos tratar de Herodes, essas últimas palavras aqui de Miqueias, do verso 2, perturbou muito ele. Então eles sabiam. Então aqueles homens de longe que vieram ali, eles queriam reverenciar Jesus, o Messias, e os escribas e sacerdotes sabiam. Mas quem foi reverenciar Jesus? Segundo Mateus aqui, nós vamos ter apenas esses homens. Esses aqui que vieram reverenciar Jesus. Que aqui na questão 3. Vamos comentar sobre o contraste entre a atitude dos magos do Oriente e Herodes com seus súditos. Eles buscaram saber para reverenciar. Nós temos 3 atitudes. Os magos que queriam saber, que foram lá, reverenciaram, né, Jesus. Os magos foram lá, aqui o verso 9. Depois que de ouvirem o rei, os magos partiram, eis que a estrela que viram no oriente e adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra.
você só vê aqueles 3 magos chegando até Jesus. Não se fala mais dos escribas e sacerdotes, não fala mais deles. Eles simplesmente ignoraram a informação. No texto anterior fala aqui que a cidade ficou alarmada, o rei Herodes ficou alarmado, a cidade ficou alarmada, talvez eles também ficaram alarmados, mas depois de uma conversa ali, caiu-se no esquecimento. Passou. Às vezes nós lemos a Bíblia e achamos que isso aqui é um momento, aconteceu tudo simultaneamente assim, num pequeno espaço de tempo. Irmãos, aqui foi um grande espaço de tempo. Quando os magos chegaram a Jesus, Jesus não está mais na manjedoura não, irmãos. Jesus não estava na manjedoura, ó. Aqui, ó. Entrando na casa, vira o menino. Eles estavam em Jerusalém, chegaram em Belém, não foi uma viagem curta, não foi uma viagem de algumas horas, foi uma viagem de dias. E não sabemos também quando eles chegaram a Jerusalém, Jesus já tinha nascido. Porque assim, no verso 2 eles falam assim, onde está o recém-nascido? Quer dizer, já tinha nascido. Já tinha nascido quando chegaram em Jerusalém. Então eles foram aonde? Para a casa onde José e Maria habitavam com Jesus. Que lá em Belém. Eles estavam em Belém em uma casa. Tá? Aí eles reverenciaram enquanto Herodes fez o quê? Que vai estar na próxima pergunta. Herodes procurou o quê? Perseguir. Ele procurou perseguir porque esse Herodes, ele era tão assim, ele é tão maníaco, ele é tão psicopata, né? Que ele tinha, ele não era judeu, a origem dele não era de judeus, né? Ele tem toda a história bíblica, a história assim, secular, que está no livro de Macabeus. O livro de Macabeus foi uma família sacerdotal que lutou contra os persas para libertar Israel. Uma filha de um desses descendentes, que foi com quem Herodes casou com essa mulher que era descendente de judeus. Ele teve alguns filhos, né? E ele foi tão psicopata, ele tinha tanto medo de perder o seu trono, que ele matou a mulher e os filhos. Porque, naturalmente, os filhos vão herdar o trono do pai. Então, mas ele, com medo de perder o seu reino para os seus filhos, ele matou a mulher e os filhos. A primeira mulher. Se não me falha a memória, o nome dela era Mariana. Matou os 2 primeiros filhos dele para não perder o trono. E quando ele ouve essa notícia, onde está o recém-nascido rei dos judeus, ele fala, vou perder o reino? E quando eles citam a profecia de Miqueias, aqui falando assim, de você sairá aquele que há de reinar em Israel, né? Aquele que há de reinar em Israel, ele ficou alarmado. Não vou perder meu reino. Aí ele foi lá, fez um acordo, tentou fazer um acordo com os magos. Vocês vão lá, descobrem onde ele está. E depois vocês, não, volta, passa aqui e me conta. Me conta, né? Me conta, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Eu quero ir lá também prestar homenagem a ele. Só que Deus providenciou algo diferente. Deus falou com Maria, através do anjo, em sonhos com José, e depois falou em sonhos com eles também. Eles foram avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Então os magos vamos fazer um desvio, vamos voltar por aqui, por outro caminho, porque nós não vamos passar informações. E eles foram por outro caminho. Aí que Deus faz? Deus avisa José em sonho também,
Mateus 2, 13 ao 23, vamos lá. A fuga para o Egito. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor também apareceu a José e disse: Levanta-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levanta-se, José, toma de noite o menino e a sua mãe. E levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. De novo, ele fala assim, ó, as coisas não acontecem por acaso. As coisas já está tudo, já tem um princípio, já tem uma profecia. Ó, ele vai lá em Oséias, ele está citando Oséias. Oséias capítulo 11, verso 1, diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Ele está citando, é uma profecia que está se referindo à saída do povo Israel do Egito, mas também falando que o Filho de Deus seria chamado também do Egito. Mateus usa essa profecia, tá? E aí depois Mateus vai falar sobre a matança, né? E ele cita uma outra profecia lá de Jeremias. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que ha recebido dos magos a respeito do tempo que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá por pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque eles já não existiam. Aqui é a esposa de Jacó, Raquel, figurando como todas as mães de Israel chorando pelos seus filhos que foram mortos por Herodes. Lembramos aqui 2 anos. Às vezes nós lemos a Bíblia, achamos que acontece tudo no mesmo dia, mas pela previsão ali, ele calculou, deve ser uns 2 anos. Não sabemos se isso aqui já foi um ano depois que os magos passaram por Jerusalém. Mas ele calculou, foi um período de tempo. Ó, vamos lá, vamos matar todas as crianças de 2 anos. Né? Mas tudo isso já tinha sido previsto por Deus. Né? Então, nós vemos aqui, nas Escrituras, a primeira parte objetiva é reconhecer os eventos relacionados ao nascimento de Jesus e reconhecer Cristo nas Escrituras. Reconhecer. Então, agora aqui nós vemos, dentro da parte do nascimento de Jesus, reconhecendo todo o evento do seu nascimento predito nas Escrituras do Antigo Testamento. Tá? Partindo para a segunda parte e última parte da lição, bem rapidinho agora, nós estamos um pouquinho atrasados pelos problemas que tivemos aqui, mas de olho na vida, na nossa vida hoje. Né? Deus está conosco, reconheça nas Escrituras. Onde nós vamos achar Jesus? Onde nós podemos achar Jesus, irmãos? Nas Escrituras. Tem pessoas buscando Jesus em vários lugares. Jesus você só vai encontrar nas Escrituras. Mateus 22, 29. Nós sempre tratar um pouquinho de Mateus, né? Mateus 22. 22, 29. Aqui. Que Jesus fala. Nesse período, né, irmãos, de hoje, falando muito sobre Jesus, há muitas histórias sobre Jesus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada está impressa, milhões de Bíblias vendidas todo ano, mas ainda as pessoas analfabetas em relação a Jesus, não conhecendo Jesus, porque não conhece o quê? Jesus já falou para as pessoas daquela época lá, assim, o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras.
nem o poder de Deus. Então, quando as pessoas não conhecem as Escrituras, elas não vão conhecer Jesus. Jesus nós só conhecemos através das Escrituras. Aí, antes de eu estudar a lição, estava pensando nesse assunto, e já veio Lucas. Lembra-se que em Lucas, após a morte de Jesus, naquele período da ressurreição de Jesus, amanhã o mundo vai comemorar a ressurreição de Jesus, mas naquele momento da ressurreição de Jesus, discípulos já tinha havido um indício, já tinha visto falar que talvez Jesus tivesse, alguém já tinha visto Jesus ressuscitado, mas eles não tinham certeza ainda, mesmo assim estavam pesarosos, estavam indo para o caminho de Emaús e Jesus se aproximou deles. E Jesus fala com eles dessa maneira. Mateus 24, 25 ao 27. E alguns, eles citando para Jesus, de fato alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Aí Jesus fala para eles. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, como vocês demoram a entender o que os profetas... Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Aí ele começa assim, ó. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constavam a respeito dele em todas as Escrituras. Irmãos, hoje a gente lamenta como as pessoas deixam a palavra de Deus de lado e vai atrás de revelações fora da Bíblia, profetadas, porque não quer reconhecer Jesus nas Escrituras. O que nós podemos, a pergunta seria essa: o que podemos fazer para reconhecer Cristo nas Escrituras? O que você está fazendo para reconhecer Cristo? Você está lendo as Escrituras? Você está lendo a Bíblia? Ou ela é um enfeite na sua estante? Ou você só abre ali no Salmo 91, de vez em quando? Para poder, quando você está, a coisa aperta para o seu lado, né? Aí você lembra, você não lembra de Jesus. Jesus não veio para resolver seus problemas bem particulares. Jesus veio primeiramente para nos salvar dos nossos pecados. Eu posso falar para você, Jesus veio para libertar você dos seus pecados. Quem sabe os seus pecados agora é que você está deixando de ler a Bíblia. Você não está lendo a Bíblia com afinco. Você não está lendo a Bíblia com vontade de conhecer Cristo. Você está lendo a Bíblia muitas vezes só para resolver como fazer um milagre para você arrumar um emprego melhor, você ter uma casa melhor, você ter uma vida melhor. Mas nunca para conhecer Jesus, aquele que salva você dos seus pecados. Tá? Deus conosco é Jesus. Ele está conosco, como diz lá em Mateus 28, 20. Ele ainda está conosco todos os dias. Tá? E para terminar aqui, qual que é a importância de nós reconhecermos Jesus nas Escrituras? Para nós adorarmos. Né? Adorarmos Ele. Deus está conosco, nós devemos adorar. Os magos foram lá e adoraram a Jesus. Os magos foram lá e reverenciaram Jesus. Os magos foram lá e buscaram saber um pouquinho mais, não saber, mas eles pegaram o melhor que eles tinham, que representavam adoração, né? Para nós hoje talvez não tenha muita importância, mas eles foram lá buscar coisas excelentes e apresentaram como coisas excelentes para Jesus. Então você tem adorado? O que essa experiência tem proporcionado? Será que nós vamos lá na igreja para cantar, para adorar a Deus ou para nos sentirmos só nos bem? Será que nós temos a consciência da percepção de Jesus? Daqui a pouco nós vamos estar adorando, cantando com o Júnior e a Edicréia, né? Daqui a pouco, depois na mensagem. Quando você estiver adorando daqui a pouco, cantando, você está fazendo, poxa, isso aqui eu estou oferecendo para Jesus? Você tem essa percepção? Isso eu estou oferecendo para Jesus?
É Jesus que é a pessoa, né? Mais do que eu me sentir alegre nesse momento, é Jesus. Jesus está recebendo essa mensagem. Jesus está recebendo toda a minha adoração, toda a minha reverência. É isso. Assim como os magos apresentaram ali, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou com reverência, né? Será que eu estou pensando? Porque quando nós vemos a pessoa de Jesus, que é o alvo da nossa adoração, que é o objetivo da nossa adoração, é aquele que a ele pertence toda a glória, toda a honra, todo o poder, a ele que nós devemos nos prostrar. Será que nós temos consciência desse momento? Tá, irmãos? Então nós terminamos com isso aqui. Então, só falar um pouquinho sobre o desafio, um minutinho, para terminar. Na obediência de José e Maria, na devoção dos magos, no cumprimento das profecias divinas, instruções angelicais, observamos o precioso cuidado de Deus em fazer cumprir seus propósitos eternamente redentores. Mesmo subsistindo sob a presença da maldade, humilhação e rejeição, Cristo prevaleceu para a nossa alegria. Portanto, essa semana, releia o texto estudado, meditando sobre as profecias a respeito de Cristo e na providência do Pai em favor da missão do nosso Rei e Salvador. Olha a Deus, olha a Deus. Agradeça por ter lhe conduzido ao conhecimento da sua vontade e poder experimentar a graça generosa no Emmanuel, Deus conosco. Peça a ajuda do Espírito Santo para permanecer fiel diante da perseguição e tenha uma boa semana. Irmãos, nós só vamos conhecer Jesus através das Escrituras. Se nós não lermos as Escrituras, nós não vamos conhecer Jesus de maneira nenhuma. Vamos buscar conhecer Jesus para podermos adorarmos, né? Estamos assim encerrando. Amém.